Ok, boa noite, então, a todas, todos e todes. Estamos agora, meu nome é Daniel Caê, sou servidor aqui da Ouvidoria da Defensoria Pública, no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no grupo de estudos LGBTIA+, que é organizado pela Ouvidoria Geral da Defensoria, pelo Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero, da Defensoria no Diverse, e a Escola Superior da Defensoria Pública, a FESDEP. Nós temos, hoje, nós vamos debater a visibilidade intersexo, sobre intersexualidades, né? A gente vem trazendo debates sobre diversidade sexual e de gênero desde o mês de agosto. Inicialmente, tivemos um debate sobre lesbianidades, depois sobre bissexualidade, pansexualidade, no mês passado, e vamos hoje debater sobre direitos das pessoas intersexo, demanda das pessoas intersexo, em relação ao que elas poderiam buscar, né, e acessar as defensorias, né, para reivindicar seus direitos, quais as demandas, quais as lutas atuais desse grupo específico da população LGBTIA+. Então, quem são as pessoas intersexo? São pessoas com características sexuais congênitas, cromossomos, genitália, hormônios que não se enquadram numa categorização médica e social sobre o que seria uma ideia de corpo feminino ou masculino, e tem estimativas da Organização das Nações Unidas que giraria em torno, né, são números muito imprecisos, subestimados, mas em torno de 0,5 a até quase 2% da população mundial seriam de pessoas intersexo. Então, hoje a gente vai trazer para esse debate algumas pessoas que se debruçam sobre esses temas, né, seja pela militância, por serem pessoas intersexo e se organizarem socialmente para a reivindicação de direitos, sejam pessoas que na academia e na sua prática têm trabalhado temas de direitos, né, e afirmação de acesso à cidadania para pessoas intersexo. A gente vai ter a presença hoje do professor Paulo Gilberto Cobo Leivas, professor de Ética e Direito da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a USPA, e também procurador regional da República, no Ministério Público Federal. Ele é membro, dentre outras atividades, membro do Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão e do Grupo de Trabalho de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão. Também vai estar conosco a Moni Porto, advogada, diretora de proteção da população LGBTQIAPN+, da RARI Brasil, e associada e advogada da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, e atualmente é mestranda em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC do Paraná. A Amanda Schiavon, que é mestre e doutoranda em Psicologia Social e Institucional pela URGS, e integrante do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, no PSEX da URGS, sendo também professora voluntária na USPA. E também Pan Herrera, que é uma pessoa trans não binária, intersexo, formado em Serviço Social pela Universidade de Guarulhos e assistente social da ABRAE. A gente já vai passando direto para as pessoas convidadas poderem trazer esses temas. Passo inicialmente, então, para o professor Paulo Leivas, para iniciar esses debates, e a gente fica aqui à disposição nessa noite para trazendo, notando a presença também da defensora Aline Guimarães, que é coordenadora do nosso núcleo de defesa da diversidade sexual e identidade de gênero, aqui da Defensoria, um núcleo novo, então é importante ter essa ampliação da atuação da Defensoria para núcleos especializados, e isso faz muito, colabora muito com, por exemplo, a existência desse curso, esse grupo de estudos agora da Defensoria. E então passo a palavra inicialmente para o professor Paulo Leivas, e vamos seguindo depois para Moni, Amanda e Pan colaborando. Então, boa tarde, boa noite, agora entrando na noite, a todos, todes. Fico muito contente pelo convite, de poder compartilhar e debater com vocês, né, esse tema
que até pouco tempo atrás, dentro do direito, era absolutamente desconhecido, né? Eu, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, também desconhecia, né, essa questão, né? Esse tema relacionado a esses direitos, né, das pessoas intersexo. Queria mandar um abraço aqui virtual, né, para as pessoas, todos vocês aqui, todas e todes, né, especialmente para o Daniel, para a Amanda, para a Mônica, para a Pan, e dizer que o que eu vou apresentar aqui é fruto de um trabalho coletivo do nosso grupo de pesquisa intersexualidades e reconhecimento de sujeitos de direitos, uma abordagem interdisciplinar, do qual a Amanda participa aqui ativamente, né? Amanda, aprendo muito com a Amanda. Amanda conhece muito sobre o tema e eu estou, né, aprendendo, tentando aprender e esse tema e as repercussões disso dentro do direito. Então, eu vou avisando, então, tá? Pode passar. Então, quem são as pessoas intersexo, né? Então, tem várias definições, estou pegando uma definição aqui de um documento da ONU, né? Pessoas que nascem com características sexuais, sejam elas genéticas, anatômicas e ou referentes aos órgãos reprodutivos e genitais, que não se enquadram das definições típicas de corpos masculinos ou femininos. Né? Então, a questão intersexo, ela remete a esse debate, como a gente vai ver, sobre o chamado binarismo de sexo e binarismo de gênero. Né? Os corpos intersexo não se enquadram dentro dessas definições de sexo e gênero masculino e feminino, né? E, diante disso, há várias repercussões no âmbito dos direitos, a partir desses enquadramentos que se buscam fazer do ponto de vista nas ações biomédicas, nas ações de saúde, e também em termos de reconhecimento de direitos em relação a essas pessoas. Pode passar. Bem, a primeira é uma pergunta aqui: por que nomear como pessoas intersexo? Né? Essa é uma questão bastante importante, por que nomear? Porque aí só o nome, o nome que se utiliza já traz uma controvérsia, né, bastante importante, né? Porque no campo da medicina, no campo biomédico, né, não é utilizado essa expressão intersexo, né? Se utiliza diversas expressões, entre elas a expressão anomalias da diferenciação sexual, né? Para caracterizar diferentes situações, como genitália ambígua, ambiguidade genital, né, hermafroditismo, pseudo-hermafroditismo e tantas outras que estão previstas numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a Resolução 664 de 2003, que é o único instrumento normativo existente no Brasil, né, que trata da questão intersexo no campo da saúde. Então, nós não temos lei, não temos sequer uma portaria no âmbito do sistema de saúde, nós temos apenas, tão somente, essa resolução do Conselho do Conselho de Medicina, né? Enquanto o campo biomédico tende a usar essa expressão diferenciação, anomalia da diferenciação sexual, o que denota também uma compreensão patologizante desta situação, a denominação intersexo é mais utilizada no campo das ciências humanas e sociais, é utilizada, em geral, pelo ativismo intersexo,
E, em decorrência disso, diversas organizações de direitos humanos, tanto não governamentais como governamentais, têm utilizado a expressão intersexo. Então, essa é a razão pela qual eu uso, né, o termo intersexo, né, a partir de uma opção, de uma adesão a uma compreensão, então, não patologizante, né, e em conformidade com os direitos humanos. Também reconhecendo, né, a agência das pessoas intersexo em poder elas e eles definirem, né, como gostariam de ser denominados. Pode passar. A questão das cirurgias definidoras de sexo-gênero, esse é um dos pontos que me parece mais relevantes quando se tratam da questão dos direitos humanos ou dos direitos violados dessas pessoas, né? E aí entra o ponto previsto na Resolução 664 do Conselho Federal de Medicina, que primeiro ela parte de uma definição binária de sexo e gênero, né? Patologiza, né, outros corpos que não se enquadram dentro dessa definição binária e estabelecem, regulam procedimentos médicos com o objetivo de designação, né, desses corpos, dessas pessoas, a partir de um dos dois marcadores socialmente aceitos, socialmente permitidos, que é o masculino e feminino, né? E essa resolução, ela, ao mesmo tempo que autoriza, então, que sejam feitas essas intervenções médicas para fins de definição de sexo e gênero, essa resolução ela coloca como uma justificativa suficiente para essa intervenção o que ela chama de urgência social, né? E o que é urgência social, né? Daí ela define drama vivido pelos familiares, né? O drama vivido pelos familiares, essa situação, então, de sofrimento, né? de não aceitação, vivida principalmente pelos pais dessas crianças, é considerado pela resolução uma urgência médica, e com isso ela diz que é possível, então, essas intervenções com o objetivo de designação de sexo e gênero em bebês. Pode passar. Uma das questões mais interessantes nesse debate, mais importantes, é a questão do consentimento, né? Qualquer intervenção médico em uma pessoa, principalmente as intervenções que de maior complexidade, o que tem mais repercussão na vida de uma pessoa, ela exige o consentimento. Ou seja, um consentimento livre, esclarecido, em que a pessoa, né, ela compreende o que está acontecendo e dá a sua... diz que aceita que esses procedimentos sejam realizados, né? A questão é que, em geral, essas cirurgias são feitas em pessoas, em bebês, que ainda não têm condições cognitivas de dar o seu consentimento. E o que é aceito, inclusive na forma dessa resolução do CFM, que os pais podem se substituir, né, à vontade dessas crianças e dar o seu consentimento para a realização de intervenções, muitas vezes irreversíveis, que são definidoras de uma identidade, né, dessas pessoas, né? E aí se discute qual é o limite do poder parental nessas situações, né? Se deveria permitir que os pais, né, se substituíssem, né, à vontade ainda de uma pessoa que, né, em algum momento vai ter condições de dar de tomar a sua decisão sobre isso, né?
Então, esse é um ponto bastante importante, que já, de antemão, já coloca uma situação de violação de direitos humanos, né? Que é a questão do direito humano à autonomia, ou à liberdade, né, da pessoa decidir, né, sobre o que quer para a sua vida, né, ainda mais em questões com tanta repercussão na sua vida. Pode passar. Bem, o que dizem os médicos sobre os procedimentos definidores de sexo? Né? Os médicos, uma parcela significativa dos médicos entende que essas alterações cirúrgicas representam o melhor interesse das crianças. Né? Eles justificam com base na existência de uma norma social binária, né, que realmente existe, essa norma social binária, e diz, então, que a definição sexual precoce evitaria discriminações futuras ou desconforto da criança com seu corpo. Né? Com base nesse desconforto, com base nesta futura discriminação, a gente pode colocar aqui, bem, a pergunta essas intervenções que têm que ser feitas no corpos, ou a sociedade que tem que ser mudada, né, para evitar essas discriminações, né? Onde se deve ser feita essa intervenção? Nos corpos ou na sociedade? Né? Essa é uma questão que pode ser colocada para muitas outras situações, né? Envolvendo discriminações. Né? Nós vamos, então, mudar os corpos, mudar as orientações sexuais, mudar as identidades de gênero para que essas pessoas não sejam discriminadas, ou nós vamos mudar a sociedade? Pode passar. Acho que pulou 2 aí. Bem, no slide que vai ser apresentado agora, mostra que entre os médicos não é unânime esta compreensão a respeito da necessidade destas intervenções. Né? Há médicos, inclusive, do nosso projeto de pesquisa, participa um médico, né? É bastante importante, né? O Dr. Magnus. Doutor Paulo, Sim. Desculpa interromper, é esse o slide, sim, está correto. Tá. E nós já temos, então, um hospital em Chicago, um hospital pediátrico em Chicago, nos Estados Unidos, que foi o primeiro hospital nos Estados Unidos a se desculpar publicamente pelos danos causados às pessoas intersexo. O Hospital Infantil Anna and Robert Lurie, né? Também anunciou que interromperia cirurgias de normalização medicamente desnecessárias em crianças nascidas com traços intersexuais. É o traço intersexo, né? Que é a expressão que se usa é intersexo, não intersexuais. Né? Então, essa decisão do hospital ela é bastante importante e repercute bastante no meio médico, inclusive no Brasil. Né? Pode passar. O que dizem as organizações internacionais de direitos humanos sobre procedimentos invasivos em crianças intersexo? Né? Aqui nós temos, no nosso grupo de pesquisa, a gente fez um levantamento de diversos documentos internacionais, diversas legislações, né? E há um número bastante elevado assim, de documentos, né, que afirmam de forma peremptória, né, que esses procedimentos eles são causadores de sofrimentos físicos e psicológicos de longa duração, que afetam os direitos das crianças intersexo, a integridade física, a saúde, a autonomia e que podem constituir tortura ou maus tratos. Né? Essa expressão de que pode caracterizar tortura é bastante importante, inclusive em outros eventos que eu participo, quando médicos ouvem isso, né?
de que pode configurar tortura, isso causa geralmente uma grande reação, né? Mas é o que está dito em diversos documentos internacionais de direitos humanos, né? Aqui eu estou citando um documento do escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Pode passar, por favor. Aqui é outro declaramento, especialista em direitos humanos, é um conjunto de experts em direitos humanos de várias áreas de direitos humanos da ONU, né? Falam também que esses procedimentos são invasivos, causam sofrimento. Pode passar. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, faz uma recomendação, né, para que os estados revisem os protocolos médicos que estabelecem intervenções desnecessárias em crianças e que esses procedimentos sejam adiados até que essas sejam capazes de dar o seu consentimento prévio, livre e informado. É aquela questão do consentimento que eu falei antes, né? Se deve dar, então... A Amanda, né, aqui ela cunhou uma expressão que eu acho maravilhosa, assim, né? Direito a um futuro aberto. Eu acho linda essa expressão que a Amanda falou, né? Nós temos que deixar que as nossas crianças tenham direito ao futuro aberto, que possam, então, quando na idade que tiverem condições, possam tomar as decisões, né, que sejam importantes para as suas vidas, né? Pode passar. Assembleia Parlamentar da Europa, né, tem uma resolução, uma recomendação, chamando pela proibição das intervenções cirúrgicas e outros procedimentos médicos desnecessários em crianças intersexo, né? Isso já tem uma repercussão em alguns países da Europa, que depois vou mostrar. Pode passar. Em termos de direito internacional dos direitos humanos, há diferentes normas de direitos humanos ou documentos de direitos humanos que a gente chama dentro do direito soft law, né? Soft law são documentos que, embora não tenham uma força vinculante obrigatória, eles têm uma força persuasiva e devem ser avaliados, analisados e aplicados pelos estados, né? Inclusive, no caso dos princípios de Yogyakarta, né, são princípios que hoje, inclusive, são citados em várias decisões do Supremo Tribunal Federal, né? E no segunda edição dos princípios da Yogyakarta, chamada Princípios mais 10, né, há uma recomendação expressa de proibição desse tratamento, né, dessas intervenções médicas, quando realizados sem o consentimento. Pode passar. Aqui também, relatório do relator especial sobre tortura, né, falou que estas cirurgias, né, causam sofrimento médico severo, infertilidade permanente e irreversível, né, faz uma conclamação para que essas cirurgias sejam, né, proibidas. Pode passar. E aqui, nesse nosso grupo, a gente fez um levantamento das leis no mundo sobre esse tema das intervenções médicas, né? Então, nós temos um pequeno número de leis, né? É verdade, são poucos os países que estão começando, então, que estão proibindo esses procedimentos. Aqui a gente colocou a primeira lei, a Lei de Malta, de 2015, né? Proíbe. A Lei de Portugal, também, né, de 2018, pode passar. A lei da Alemanha, de 2021, né, a lei da Alemanha ela é mais detalhada, ela tem um detalhamento, né, e ela estabelece que, é verdade que tem algumas situações, depois a Amanda pode esclarecer, que algumas situações em que a cirurgia
ela precisa ser feita, né, e que há situações realmente de risco, né? E tem a cirurgia para fins cosméticos, a lei da Alemanha proíbe peremptoriamente. Essas cirurgias que não podem ser adiadas por uma questão de risco efetivo à saúde dessas pessoas, elas podem ser realizadas apenas por autorização judicial, né? Então, só por ordem judicial, exatamente para evitar que sejam feitas cirurgias para fins cosméticos. Na Alemanha se prevê, então, que mesmo nessas situações excepcionais, em que a cirurgia seja necessária, somente por autorização judicial. Pode passar. E a lei mais recente é a lei da Grécia, de 2022, agora de julho de 2022, né? Bem recente também, proíbe, e ela estabelece uma data, que é diferente das outras leis, não tinha uma data, né, em que esses procedimentos médicos, a partir da qual poderiam ser realizados, né? Então, a lei estabelece, grega, que esses procedimentos estão proibidos até que a pessoa tenha idade de 15 anos, né? Antes disso, se realmente for uma questão necessária para a saúde, não a saúde social que prevê a resolução do CFM, mas a saúde física dessas pessoas, neste caso, precisa de uma autorização judicial. Pode passar. Então, aqui nós temos duas posições, né, sobre a questão do consentimento, que eu já tinha falado antes, né? Quem deve consentir? Pais e mães podem substituir a vontade dos seus filhos? Ou, que esta é a posição do nosso grupo de pesquisa, né? Cirurgias não devem ser realizadas em crianças que não tenham capacidade para dar o seu consentimento, exceto em caso de risco à vida ou à saúde, e que não seja motivado por questões sociais. Essa é a posição do grupo, né, que é a posição que está em conformidade com todas essas normas de direitos humanos referidas. Pode passar. Então aqui a gente estou fazendo referência a algumas normas, né, que eu acho importantes quando se discute a questão do direito, não só a questão intersexo, o direito das crianças, né? A Convenção sobre os Direitos da Criança é uma convenção, às vezes, pouco esquecida, né? No Brasil, né? Pouco citado, né? Embora ela seja uma convenção que inspirou o ECA, né? Ela ainda é pouco citada. E eu acho importante conhecer o artigo 12 da Convenção, né? Que ela confere às crianças o direito de serem ouvidas e considera que, conforme a sua idade e maturidade, as crianças podem formular os seus próprios juízos e ter o direito de expressar suas opiniões livremente, né? Essa compreensão da Convenção, ela é no sentido de assegurar direitos fundamentais às crianças, né, mudando paradigmas anteriores de que o poder parental era quase absoluto, né? Esse é o paradigma do ECA, né? Crianças devem ser protegidas, inclusive, em caso de maus tratos praticados por seus pais, né? Então, e a Constituição diz que é dever não só da família, é dever do Estado e da sociedade a proteção das crianças, né, adolescentes, né? Quando a família falha, é dever do Estado proteger essas crianças. Eu acho que esse tema intersexo traz, né, esse debate sobre a proteção das crianças, né, de forma muito clara. Podemos passar. Um outro tema que eu gostaria de falar é sobre o registro civil das pessoas intersexo. Esse foi o objeto do nosso primeiro artigo, foi o artigo que eu encaminhei aí como artigo, né, referência para esse debate, né? Nós já temos, nosso grupo produziu, né, já está no prelo um outro artigo que trata especificamente da questão das intervenções médicas. Esse artigo ainda não foi publicado, mas ele já foi finalizado, né?
E na questão do registro civil, nós temos, assim, algumas leis no mundo e decisões judiciais no mundo que têm garantido às pessoas intersexos que possam ser registradas, né, com outro marcador de gênero ou sexo que não masculino e feminino. Que me parece que esse é um ponto bastante importante em termos de reconhecimento de direitos das pessoas intersexo, né, que possam existirem outros marcadores. Então, por exemplo, a lei de Malta, ela permite que nas identidades, nas identificações, a pessoa intersexo, não só a pessoa intersexo, né, a lei de Malta ela é bastante abrangente, né, pessoas que não se identificam com o gênero masculino e feminino podem fazer constar o gênero X. A lei da Alemanha, de 2019, ela permite a marcação de gênero diverso. Né? Há uma decisão do Tribunal Constitucional da Áustria que permite um outro marcador, não diz qual marcador, mas permite outros marcadores que não o masculino e o feminino. Pode passar. E o Brasil? Né? Quando esse primeiro artigo foi publicado, nós ainda não tínhamos esse provimento 122, de 13 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. Né? Não há nenhuma dúvida de que esse provimento trouxe um avanço bastante importante em relação a esse tema, porque ele permite que, no caso em que a declaração de nascido vivo, né, DNV, né, o campo sexo for preenchido como ignorado, né, é permitido que no registro civil conste igualmente no campo sexo a palavra ignorado. Quando houve um debate, né, quando estava sendo debatida a implementação dessa resolução, havia uma proposta de permitir, então, esse registro como sexo ignorado, mas estabelecendo um prazo, né, para que houvesse uma definição, né, definição aqui no sentido binária, né, uma definição binária como masculino e feminino, no mesmo sentido de um provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que antes desse provimento editou não lembro se é uma resolução, qual é o tipo de norma, fazendo essa permissão, mas estabelecendo um prazo, né, um prazo peremptório, ou seja, não lembro qual era o prazo, mas até tanta idade, tal idade teria que ser feito, então, 60 dias, obrigado, Amanda, teria que ser feito como masculino e feminino. Então, o provimento do CNI, esse provimento do Conselho Nacional de Justiça não estabelece um prazo, e isso realmente é um grande avanço. Então, a rigor, assim, pela resolução, a pessoa pode ficar a vida dela inteira com o registro como ignorado. Né? Mas uma crítica que se faz, né, a este provimento, que eu faço, que o nosso grupo faz, né, que esse provimento ainda é atravessado por um essencialismo de binarismo de sexo e gênero. Né? A expressão sexo ignorado traduz a compreensão de que as pessoas são essencialmente masculinas ou femininas, apenas que ainda não foi descoberto, né, o seu gênero masculino e feminino, e o modo como está colocado ainda pode produzir alguma forma de discriminação contra essas pessoas. Né? E ela não produz as necessárias, né, reconhecimento em diversos campos do direito, né? Porque essa questão a gente sabe que o marcador de gênero e sexo ele é necessário e tem repercussões em diversos campos do direito, né? No campo do direito previdenciário, né? Por exemplo, no campo
dos esportes, no campo, né, questão do alistamento militar, no campo de diversos campos. Aí é um campo aberto para pesquisa no âmbito do direito, né? Então, com esse provimento ainda não reconhece, então, a existência, né, de outras opções, de outros marcadores de gênero e sexo que não, né, o masculino e feminino, né? Então, esse é um campo que precisamos avançar, inclusive para evitar, para que essas pessoas possam ter os seus direitos civis plenamente reconhecidos e aceitos, né? Pode passar. Então, duas considerações finais em relação a essas duas questões que eu acabei de apresentar. Primeiro, no campo da assistência à saúde, né? Que eu acho que esse é um dos pontos talvez mais relevantes aqui, como eu disse, né? Então, eu digo que a assistência à saúde em pessoas intersexo deve ser pautada nos direitos humanos em uma ética e política da despatologização, não discriminação e respeito à autonomia e autodeterminação das pessoas. Da mesma forma, tais práticas não devem estar sustentadas pelas normas binárias para pensar a diferença dos corpos. Essa é uma expressão que consta de um artigo nosso que está no Prelo, né? Então, é uma produção coletiva, não é só minha. Tá? Depois, então, na questão do reconhecimento de direitos, né? O Estado brasileiro deve reconhecer os direitos dos sujeitos que não se enquadram nas definições binárias de corpo sexual do masculino e feminino, promovendo os devidos ajustes nas legislações nos diversos campos do direito. E aí é um debate que precisamos avançar. Tá? Então é isso, estou disponível depois, então, para as perguntas e quero escutar, então, né, o que a Amanda e a Mônica vão falar e depois, né, todas as demais pessoas. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. E destacar só um ponto assim que eu vejo muito importante, a participação, né, nesses debates, né, das pessoas protagonistas, né, e que vivenciam essas demandas. É muito importante na evolução dos princípios de Yogyakarta a participação do Mauro Cabral, que é um ativista homem trans, intersexo, do GATE, né, uma ONG internacional que vai trabalhar equidade de gênero, e foi fundamental na construção, elaboração desse artigo, né, novo dos princípios de Yogyakarta mais 10, para trazer essa questão do impedimento, né, da recomendação de que não sejam feitas cirurgias desnecessárias, abusivas, e trazer toda essa construção que pode, de alguma forma, né, coibir essas práticas abusivas contra corpos de pessoas intersexo. Então, é muito importante ter esse destaque, né, da participação e dos movimentos sociais produzindo, né, esse texto que é, como o professor disse, né, de soft law. Ele não é um tratado, ele não tem um poder de coerção, mas vai norteando diversos instrumentos, embasando diversas decisões judiciais aqui no Brasil, em vários países, para se aprimorar, né, a defesa dos direitos sexuais e de gênero. A gente vai passando agora já para Moni Porto, também advogada, também podendo trazer um pouco desse debate, né, dos direitos das pessoas intersexo e dentro do campo do direito. Boa noite a todos, todas e todos. E eu acho que ficou bem legal essa formatação do Paulo, depois eu, Amanda, depois o Pão. Justamente porque a gente vai ter visões diferentes, né? Eu trabalhei também na parte do provimento 122, e aí, antes de começar a minha apresentação, eu queria falar que esse provimento, na realidade, foi algo que caiu, assim, no nosso colo, porque o Conselho Nacional de Justiça acabaram colocando-se para poder saber como é que o Conselho iria se situar nessa situação. No entanto, ninguém pediu para pessoas intersexo, nem para nenhuma associação. A gente descobriu e precisou pedir para ingressar, né?
com o amicus curiae, então foi algo muito... Amicus curiae é o amigo do direito, a gente entra no processo quando tem interesse na causa. Então foi muito doloroso, não só o começo do processo, mas a continuidade do processo, porque como o Paulo mesmo falou, essa normativa ela não vai, na realidade, alterar muita coisa para a gente, porque ela não faz com que as pessoas intersexo existam para a normativa jurídica, a gente continua não existindo, e sem a gente existir para a normativa jurídica, não tem política pública, não é mesmo? Então fica complicado. E não foi doloroso só por isso, mas foi doloroso todo o processo, todas as 17, foram mais de 17 audiências, 17 que eu participei, e inclusive uma que para mim foi a mais dolorosa, que eu gosto de compartilhar, que foi justamente a que o ministro do STF falou que nós, pessoas intersexo, deveríamos, as mães, né, e os pais deveriam ter autorização para abortar, porque a gente não conseguiria ter uma situação cognitiva perfeita, não ia conseguir ser ninguém na vida. Então, eu precisei rebater primeiro todas as coisas que ele já tinha falado, aí perguntei a ele se a minha defesa tinha sido boa, ele concordou, aí eu falei para ele que eu era uma pessoa intersexo, e aí, enfim, ele pediu desculpas. E eu acho que isso é importante a gente compartilhar, pelo fato das pessoas entenderem não só a diferença de você ser uma pessoa endossexo e estar ali lutando, e você ser uma pessoa intersexo e estar ali. Porque eu tive que me manter firme durante a audiência, a cara, o rosto ali intacto, mas a lágrima caindo na lateral, porque é muito pesado. Então, vamos voltar para a apresentação. Eu vou voltar 1000 anos para vocês conseguirem compreender o porquê do direito e o porquê que a gente ainda tem essa autorização e muitas clínicas que lucram, privadas, que lucram muito dinheiro com essas cirurgias, tá bom? Então, direito à saúde e especificidades em relação a pessoas intersexo. Pode passar. Eu gosto muito de falar no direito de ser. Quem já assistiu qualquer palestra minha, qualquer live sabe, eu sempre falo direito de ser. Que é a necessidade do ser humano dele ser quem ele é. Então, aqueles bebês, quando nascem, eles têm que ter autonomia de poder ser quem eles são, poder ter a própria construção, né, de forma livre. Próximo. Eu vou tentar ser bem rapidinha, viu? Aí aqui o sexo, eu acho que o Paulo já explicou, né, brilhantemente, né, que biologicamente o sexo é marcado pela genitália, pelo cariótipo, que são a união dos cromossomos, né, que ele vai ser dividido binariamente 46XX, 46XY, no entanto, vão existir várias variações. Quando eu fiz os slides, estava em 47, mas agora a gente já tem 52 variações computadas, tá? Então vai estar aí errado, e vai estar no próximo slide dizendo 47, mas já são 42. Próximo. Então, as pessoas intersexo, elas vão nascer com características comuns entre macho e fêmea, pode ser na genital, no órgão reprodutor, na produção hormonal, no cariótipo. Por isso, nem todas as pessoas intersexo vão nascer com genitália ambíguas. Algumas sim, outras não. Né? E aí, como eu falei, aqui está 47, mas já são 52 variações computadas, comprovadas. Próximo. Visões principais dos direitos humanos. A gente vai ter a concepção histórico-geográfica e a concepção filosófico-antropológica. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem que perceber que quando a gente traz a visão do direito humano por uma concepção histórico-geográfica, a gente vai trazer uma visão muito eurocentrada, né? O que isso significa? Que é a questão justamente da colonização e do que nos foi imposto, e não necessariamente o que é nosso. E aí, quando a gente vai ver uma concepção filosófico-antropológica, a gente vai considerar os direitos que foram formados através das necessidades daqueles indivíduos. Próximo. Aqui a Fernanda Bragaço. A Fernanda,
É o próximo mesmo. É porque eu já sei de qual os slides. A Fernanda Bragato, eu dei essa palestra hoje de manhã. Ela vai justamente falar dessa inconsistência da visão histórico-geográfica, né, dos direitos humanos, que tem um pensamento excludente, né? Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas quando a gente vai estudar direitos humanos, muitas vezes o que é passado é só a parte bonitinha. E a gente não estuda que, na realidade, quando teve a Carta do Direito do Homem, quando teve a Revolução Francesa, não foi algo para tirar as pessoas, aquele grupo do poder, mas foi para ter uma troca de grupos de poder. Então, se tirou a monarquia, se colocou os burgueses. Por quê? Porque estava se colocando quem tinha dinheiro. Então, já começou a partir daí a troca do CPF pelo CNPJ. Naquela época não existia, eu sei, mas é para vocês entenderem a expressão, que está trocando pessoas simplesmente por produtores, então não se vê um ser humano ali, né? E aí foi justamente ali que começou o neoliberalismo, né? Então, eles vão trazer essa questão de humanos e de não humanos. Então, todas as pessoas que vão sair da norma não vão ser consideradas humanas, inclusive para a Carta de Direito do Homem. A Carta do Homem, do Cidadão, o que ela vai trazer? Ela vai trazer que todo cidadão ele é igual e ele tem oportunidades iguais. Vocês percebem que é a mesma linguagem da gente trazer a questão de que todo cidadão vai ter as oportunidades, é o quê? Isso depende só dele, a gente sabe que não é, que vão ter os caracteres sociais, e que vai depender da questão social de cada um. Próximo. Aqui. Índios gays. Gente, olha, tá índios gays porque isso foi tirado de um texto, então não posso trocar. Então eu falo indígenas, mas a frase é essa porque quando a gente faz uma citação, a gente não pode modificar, né? Mas eu vou ler indígenas, tudo bem? Indígenas gays no Brasil, histórias não contadas da colonização das sexualidades indígenas. Já existem pesquisas que elas falam que as famílias tradicionais brasileiras que os portugueses encontraram quando desembarcaram aqui não eram homofóbicas, né? Até porque os indígenas, eles não tinham uma separação, na época eles não sabiam que era gênero, eles não tinham uma separação de gênero, nenhuma separação de sexo, eles tinham uma separação de trabalho. Então, quando aquela criança crescia e já tinha idade para poder fazer os trabalhos, e aquela criança escolheu o quê? Ou ir pescar, caçar, ou ficar nas ocas. Então, era essa a divisão, né? Era uma divisão diferente. Próximo. Segundo pesquisas da era pré-colonial brasileira, é possível afirmar que a liberdade sexual não costumava ser motivo de preconceito. Os próprios indígenas até a chegada dos colonizadores. É o que mostram casos como o de um nativo, que era tido como hermafrodita pelos europeus, foi amarrado na boca de um canhão, prestes a ser disparado. Esse é o Tibira. Muitas pessoas conhecem o Tibira pelos relatos do Luiz Motti, mas existe uma tese de doutorado de uma paraibana e um paraibano junto com na realidade ele é orientador, né? Ele não foi ele que fez a tese, que o orientador é um inglês, que é lá de Oxford, e essa tese foi publicada somente no inglês. Olha que maravilhoso, não tem tradução, não existe uma tradução para o português, né? E é o nosso... E a gente precisa compreender isso por quê? Porque a gente precisa compreender que o Brasil sempre acolheu essas pessoas e esses corpos. No entanto, depois da colonização e da chegada do neoliberalismo, tenho que falar, infelizmente, de política, desculpa. Com a chegada do neoliberalismo, essa coisa foi mudando. Por quê? Porque precisa de produção. Próximo. Não vou entrar nisso, não. Próximo, porque o tempo está curto. Próximo, pode passar a parte toda psicanalítica. Aí a gente vai chegar nessa parte do tratamento
dos brasileiros hoje em dia. E aí a gente vai ver essa diferenciação de como é tratado no jurídico e como é tratado dentro do Conselho Federal de Medicina. Para o STF, né, Carlos Ares Brito, amo o meu conterrâneo, né, que ele é lá de Sergipe também, ele fala o quê? Que a legislação no registro civil, quando coloca que tem que ser colocado sexo na certidão, ela está falando justamente de algo que não é simplesmente um sexo em si, biológico, mas é a questão da autodeterminação da pessoa. E importante afirmar que no STF, eles não colocaram isso, mas eu até mandei mensagem para Carlos Brito nessa época, para poder falar para ele, ó, a gente tem que ver também que a lei de registro civil, ela não coloca a binariedade do sexo, ela coloca que é preciso constar o sexo, mas em maneira, em expressão nenhuma, ela está lá explícito que é masculino e feminino, então por que não colocar o intersexo? Na minha opinião, isso não seria criar um novo sexo, né? Carlos Brito saiu, e hoje em dia a opinião do STF é outra, e eles acham que seria criar um novo sexo, inclusive falaram que isso precisa ser feito através de lei, e não por uma questão de ser realmente a autodeterminação da pessoa. Enfim. Só que o Conselho Federal de Medicina, ele vai autorizar. E como o Paulo falou, ele acaba tirando a autonomia do corpo daquelas pessoas intersexo. Por quê? A gente tem um princípio constitucional que se chama o princípio da autonomia do corpo. Quando a gente chega no princípio da autonomia do corpo, é o quê? Só você vai poder mexer no seu corpo. Mas é um princípio que é de algo personalíssimo. Quando a gente fala de algo personalíssimo, é no sentido que só aquela pessoa vai poder mudar. É intransponível. E é uma cirurgia que ela é irreversível. Então, é uma piada a gente dizer que o pai e a mãe podem autorizar. Só que, como o Conselho Federal de Medicina autoriza, nós não podemos culpabilizar os médicos penalmente, porque eles vão ser responsabilizados pelas resoluções do Conselho. Se eles estão seguindo, eles não podem ser responsabilizados. Só que a gente não consegue responsabilizar o Conselho. Vamos lá. Se lembra que eu falei da questão do neoliberalismo? Então, vocês realmente, eu inocentemente, há 2 anos atrás, eu pensava, não, é para poder botar na normatividade, e eu ficava só nisso, da normatividade, eles querem encaixar na normatividade. Hoje em dia eu vejo que é uma coisa muito maior e muito mais podre. Por quê? Porque nós temos, só em São Paulo, 3 clínicas enormes, riquíssimas, 2 que são de argentinos e uma que é de um chileno, que é justamente clínicas só para fazer essas cirurgias e todos os tratamentos, e depois porque depois que você faz a cirurgia que nós consideramos mutiladoras, por mais que nós estamos sendo proibidos de falar, porque os médicos não são mutiladores, óbvio, né? Eles estão fazendo o trabalho deles. É isso. Então, a gente vê isso. E tem muito dinheiro por trás envolvido. Nós estamos vendo vários médicos da Argentina e do Chile vindo aqui para o Brasil para poder fazer doutorado falando a favor das cirurgias. O dinheiro que está por trás de toda essa situação é muito grande. Então, a gente tem que entender que a gente não tem como dissociar o direito do corpo intersexo dos direitos humanos, porque é um direito humano, e é um direito constitucional, porque fala da questão do princípio da autonomia do corpo. E a gente também não pode dissociar do neoliberalismo. Por quê? Porque isso está dentro justamente do quê? A gente está retirando os CPFs e colocando os CNPJs. Aquilo dali vai ser mais um dinheirinho, mais um caixa para dentro de uma clínica.
Porque não é só aquela cirurgia que a criança vai fazer. A criança vai fazer aquela cirurgia e depois vão vir várias cirurgias para que seja feita as cirurgias estéticas para ficar bonitinho, para ficar uma vagina bonitinha, para ficar um pênis bonitinho, como se um pênis e uma vagina precisasse ser bonito. Fora que, gente, desculpa, eu vou estourar um pouquinho o tempo. Fora que, porque isso eu acho necessário falar, não tem médico, então, para falar aqui, então eu acho que é importante a gente falar isso. Fora que tem a questão de que quando se cria aquele tubo vaginal, primeiro, uma criança não precisa de tubo vaginal. Tubo vaginal, ele só serve para penetração. Por que vai fazer um tubo vaginal no bebê? Não tem para quê. Segundo, para manter aquela dilatação daquela vagina, os pais e as mães vão precisar enfiar, que horrível, meu Deus, vão precisar enfiar dilatadores. O que são esses dilatadores? São verdadeiros dildos, que vai ficar enfiando e tirando, enfiando e tirando. Resultado, vai fazer o quê? Masturbar uma criança. Para quê? Se essa cirurgia pode ser feita depois. O caos psicológico, justamente porque a Amanda vai vir depois, então eu já vou estourar essa bomba nela. O caos psicológico que isso vai trazer não só na criança, mas também naquela família, que nós temos casos, inclusive, de uma mãe que ela está afastada de tudo, está morando num sítio, tem problemas para poder conseguir ter uma relação boa com o filho, porque ela se sente culpada, porque ela autorizou aquela cirurgia, sendo que ela não foi culpada, o médico falou como se fosse algo que precisava ser feito, e ela se sente culpada por isso. E aí, como é que vai? Qual foi o apoio que aquela mãe teve? Né? A violência que aquela mãe sofreu. E eu acho que a gente precisa tocar nisso. Na violência que aquela mãe sofreu, na violência que aquele pai sofreu, na violência que aquele pai foi obrigado a fazer para aquela filha, para aquele filho. Então, são coisas que não tem como a gente mensurar. E o Conselho Federal de Medicina, ele não vê essa situação. Próximo. Gente, está acabando, eu juro. A gente tem duas situações que precisa de cirurgia, né? Mas o resto não precisa. Próximo é só uma questão estética. Nas situações que precisa de cirurgia, realmente todo mundo vai ser a favor, até porque a gente é a favor da vida, pelo amor de Deus. Oxalá, o Zambi, o Buda, não sei, o universo, que vocês acreditarem. E como proteger esses corpos, né? Se nós utilizarmos o artigo 5º da Constituição Federal e verdadeiramente dermos o direito à autonomia do corpo às pessoas intersexo, perceberemos que nenhum direito está sendo criado para favorecer uma minoria, mas sim estamos concedendo esse direito a todo cidadão brasileiro, como prega a própria Carta Magna, né? Agora eu queria aproveitar esse tempo que eu já estourei. Se Daniel quiser que o PAN apresente a cartilha, depois eu deixo, porque eu já estourei um pouquinho de tempo. Mas aí eu iria apresentar aqui a cartilha. Pode ser, como preferir. Pronto, se você quiser abrir aí o arquivo da cartilha. Deixa eu... Na cartilha ela vai falar quem são as pessoas intersexo, né, das condições, na página 2. Na página 3, ela vai falar a questão do sexo biológico e dos estados intersexo, né? Vai falar da identidade de gênero, né? Porque a identidade de gênero e o sexo biológico são duas coisas diferentes, né? A identidade de gênero é uma construção. Naquela parte que eu pulei, né, da parte psicológica e psicanalítica, eu iria falar justamente isso, que a gente já tem desde a época de Freud e Butler, que não tem como a gente separar, estou na página 3, não tem como a gente separar o físico do mental, então é uma coisa que acaba sempre sendo correlacionada, porque a pessoa é uma só, né? E aí a orientação sexual, que vai falar da questão de atração, né, sexual,
ou romântica, inclusive. E aí vai falar da questão da intersexofobia, que é a discriminação contra as pessoas intersexo, o que eu falei aqui, que eu sofri em uma das audiências que a gente teve no Conselho Nacional de Justiça, né? Que isso foi uma violência, mas muitas vezes a gente precisa escolher o bem coletivo ao invés do nosso pessoal. E naquela situação, eu conversei com a Thaís, que é presidente da associação, e estava todo mundo, assim, com muita raiva da situação, mas, ao mesmo tempo, a gente viu que se a gente fosse pedir a gravação da audiência e entrasse com algum tipo de ação, né, contra o corregedor, a gente não iria conseguir nada para o coletivo. A gente podia até conseguir aquilo dali, mas ia ser algo muito pequeno e podia, inclusive, travar o que a gente estava tentando fazer. E a gente acabou não conseguindo nenhum dos dois, porque, vamos ser sinceros, o nome sexo ignorado é algo desumano, inclusive, né? Porque você ignora. Eu, inclusive, fiquei com algumas inimizades, mas hoje em dia já estou tudo bem com todo mundo, graças a Deus, porque trabalho é trabalho, amizades à parte, né? Mas eu acho que a gente precisa escutar um pouquinho o outro e ter empatia, e não simplesmente achar que existe uma teoria e botar lá porque vai colar, para poder sair na frente, né? Próxima página. Aí eu voltei. Aqui, como saber se uma pessoa é intersexo? Né? Nos casos de genitália ambígua, a intersexualidade é visível, porém, nos demais casos, a intersexualidade apenas será descoberta ou totalmente identificada com exames hormonais, genéticos, cromossômicos ou de imagem. O exame de cariótipo, né, que é o exame que vai dar os cromossomos, no meu caso, eu sou 47XX, então é diferente. Mas vão ter casos, vou falar de você, Pam, desculpa, mas vão ter casos que a gente vai acabar vendo nessa questão de exame hormonal ou de imagem, né, porque das pessoas que têm SOP, né, que é da síndrome do ovário policístico. Eu acho horrível esse nome síndrome, porque parece que somos pessoas doentes, que não somos, tá? Mas, para a gente falar de uma maneira médica, a gente precisa também dar aquele passinho para trás que eu falei, porque senão a gente não consegue dar dois para frente. Aí, coloco aqui questão de hermafrodita e intersexo é sinônimo, e aí colocou que intersexo seria um termo guarda-chuva, né, que vai englobar todas as situações, todas as condições biológicas, e tanto se a gente for no médico, vai ter casos de hermafroditismo verdadeiro e de falso hermafroditismo, tá? Aí tem a questão da discriminação contra pessoas intersexo. De acordo com a DO de 26, é crime, sim, só que a gente não consegue isso num processo, vai depender muito do juiz, mas normalmente a gente não consegue pelo fato de que a gente não existe aqui no Brasil, tá? Juridicamente a gente não existe, então fica meio complicado. Mas tem como enquadrar na ADO, até porque tem como a gente pegar a própria fala do Carlos Aires Brito que eu botei nos meus slides, né? Página 5. Intervenções cirúrgicas, né, e tratamentos médicos são para o benefício da população intersexo, nem sempre, né? Mas vão existir intervenções cirúrgicas que são necessárias e vão existir intervenções cirúrgicas que são meramente estéticas. E a gente é a favor de que essas intervenções sejam feitas só quando elas são realmente necessárias, que são em 2 casos, e quando elas são estéticas, que permita a criança crescer para depois fazer. Até porque, como eu falei, é uma violência não só para a criança, mas também para a família. E principalmente nos casos que eles fazem os tubos vaginais. E para mim, é a pior coisa, porque eu fico imaginando um pai, uma mãe, pegar a criança no colo, colocar aqui, pegar o dildo e ficar enfiando e tirando. Gente, eu falo muito isso, que é para vocês entenderem a atrocidade mesmo da situação. Pessoas intersexo serão necessariamente pessoas não binárias? Não. Uma pessoa intersexo pode se descobrir assexual? Sim, bora lá.
Uma coisa, como a gente disse no começo, uma coisa é a identidade de gênero, né? E a outra coisa vai ser o sexo biológico. Então, a gente tem que ver que não existe sexo que corresponde ao gênero. Isso é uma construção da própria pessoa. Né? Como eu relatei da questão de Butler, que ela vai falar que não tem como a gente retirar o corpo da mente, e que cada um é cada um. Então, não tem como a gente dizer que todo sexo vai corresponder àquele gênero, porque a gente não faz parte da construção daquela pessoa. Uma pessoa intersexo pode se descobrir assexual, óbvio. Né? E a sexualidade vai tanto... As pessoas assexuais, inclusive, podem ter outra orientação sexual. Podem ser hétero, podem ser pansexuais, podem ser bissexuais. Vai variar, porque uma coisa é a questão da vontade sexual, da interação sexual, e outra coisa é a questão de com quem você tem essa interação, né? Então, são coisas que vão se diferenciar. Próximo, agora eu vou tacar o pau. Página 6. Como é feito o registro civil de pessoas... Isso daqui eu amo, porque eu participei desse provimento. E o registro de pessoas intersexo, ele é regulamentado pelo provimento 122, né? Que dispõe o assento de nascimento. Na declaração, o que acontece? Quando a gente vem com a declaração de nascido vivo, ele vai trazer a parte do preenchimento ignorado. Só que na declaração de nascido vivo não vai estar lá escrito ignorado. O campo vai estar ignorado. Fica o quadradinho em branco. Aí, o que foi que essas pessoas que entraram com esse pedido de provimento fizeram? Senhor Jesus. Elas pediram para preencher na certidão como ignorado. A gente tentou, de todas as formas, colocar como intersexo. Quando a gente viu que não ia, a gente tentou diverso. Porque ignorado, para mim, é um termo desumano. Porque quando a gente vai ver a morfologia da palavra, se vocês pegarem lá o dicionário Aurélio, ignorado é algo que não se tem interesse. Você ignora. Então, eu não sou uma pessoa ignorada. Né? Então, eu acho que o termo ele foi muito inapropriado, desumano, inclusive na minha concepção inconstitucional. Mas aí eu acho que já vai ser para outro debate. Precisa a necessidade de falar que vai ser gratuito os atos de designação de sexo e expedição da primeira certidão subsequente. Como o próprio Paulo Leivas falou, tinha essa questão de obrigatoriamente mudar com uma certa idade, e a gente conseguiu retirar. Isso realmente foi um avanço, né? Mas eu passei quase um ano de uma maneira extremamente depressiva, porque isso foi muito pesado para mim. Aceitar que eu, como uma pessoa intersexo, participei de um provimento que, ao meu ver, foi totalmente desfavorável para a gente. Mas, como a gente tem que olhar pelo lado positivo, poderia ter sido bem pior. E realmente poderia. Né? Crianças e adolescentes poderão ser representados ou assistidos apenas pela mãe ou pelo pai no ato de designação do sexo no registro civil de pessoas naturais. Tratando de maiores de 18 anos, será necessário o seu consentimento. Porque pode ter essa alteração, mas a gente ainda não pode colocar ali naquela certidão o termo intersexo. Eu acho que é isso. Tem página 6? Eu acho que não. Ou tem página 7? Eu acho que não. Tem página 7. Mas aí, se ficou alguma dúvida, vocês podem falar com a gente da BRAE ou com os Centros de Referência de Direitos Humanos da Defensoria, né? Eu não sei se tem algum link para baixar essa cartilha. Moni, a cartilha vai ser lançada amanhã, no dia da visibilidade. Hoje, gente? Isso. A gente está apresentando ela hoje, né, no grupo, e oficialmente ela vai ser divulgada nas redes da Defensoria. Já tem algumas outras cartilhas, não sei se alguém do Diversa, a defensora Aline,
gostaria de comentar algo sobre a cartilha. Dani, só para fazer um parênteses aqui, o pessoal que se inscreveu no curso para hoje recebeu já a cartilha. Ah, sim, a gente já mandou por e-mail, né? Para todo mundo que recebeu o link, recebeu a cartilha e vai ser disponibilizada amanhã, no dia da visibilidade. A defensora Aline aqui pode comentar. Isso, não só complementando e parabenizando já Paulo e a Mônica pelas falas, e destacando que amanhã, sim, será feita a divulgação oficial da cartilha no site, nas redes sociais da Defensoria Pública, e mais uma vez agradecer à ABRAE pela provocação, pela parceria e pela colaboração na construção dessa cartilha, que a gente espera que leve a informação a respeito das pessoas não binárias, das pessoas intersexo, o mais longe possível, né? Assim como o Dr. Paulo Leivas colocou na sua fala inicial, para muitos de nós, o tema, até por muito pouco tempo, era totalmente desconhecido, né? Então, para nós foi muito importante trazer conceitos básicos que fossem entendidos pela população e que, a partir dessa informação, a gente comece, então, a superar preconceitos, discriminações e construir, né, alternativas mais inclusivas, inclusive de registro civil para pessoas intersexo. Mas é isso, muito obrigada. Muito obrigado, defensora. E a gente já passa para a Amanda, né? Eu estava pensando aqui, acho que Pan fala primeiro, porque eu acho mais importante ouvirem o movimento social, e aí depois eu falo um pouquinho, assim, se der tempo, mas acho mais importante hoje mobilizar mais ativismo e movimento social primeiro, assim. E aí, se sobrar, eu falo. Claro. Tá, então passamos para o Pan. Herrera pode seguir falando, então, sobre a mobilização da ABRAE e as pautas do movimento intersexo. Legal. Bom, boa noite. Vou tentar me atentar aqui em 15 minutos no máximo, para conseguir ouvir a Amanda, porque é sempre um grande aprendizado, um grande prazer ouvir a Amanda. Confesso que, assim, estou me sentindo privilegiado de falar depois de Moni e da doutora Moni e do doutor Paulo, porque eles já trouxeram muito conteúdo, então para mim ficou muito simples. Não, brincadeiras à parte, mas eu consigo fazer acho que uma junção, né, do que eu venho trazer, assim, com o que foi falado, assim, acho que estamos num grupo muito, muito coeso, e isso é muito bacana. Eu gosto sempre, assim, eu acho que é muito importante trazer, eu enquanto assistente social, e enquanto pessoa intersexo, que também me descobri uma pessoa intersexo na fase adulta, eu acho importante, eu sempre trago um pouco de um relato pessoal, e também um pouco do relato que eu escuto nos atendimentos sociais da ABRAE, né? Porque é sempre muito importante a gente ter acesso às informações, o que acontece no mundo, né? Sobre pessoas intersexo. Isso é o que nos traz uma dimensão maior do cenário do acesso ao direito, do acesso à saúde, do acesso aos direitos humanos, né? Da pessoa intersexo e com os eixos ali direcionados. Mas eu acho que trazer a fala também, trazer a vivência também contribui para fazer formar um cubo, né, mágico ali, organizado. Inclusive, doutor Paulo, é um prazer poder participar, é a primeira vez. Com a Amanda já participei algumas vezes, com o Moni já participei outras, mas com o doutor Paulo é a primeira vez. E aí fui vendo na apresentação dele, assim, muito do que eu trago também. E aí isso vai mostrando o quanto o movimento social tem caminhado também próximo à academia, próximo aos profissionais, doutores, né, mestres, referência no assunto. Então, isso demonstra que o nosso movimento social organizado, que a gente está se mobilizando, e não só, claro, o ativismo sempre é muito importante, mas é importante ter um ativismo também consciente, e um ativismo que chega até a academia, mas que também chega na periferia, um ativismo que conversa com doutores, doutoras, mas um ativismo que conversa também com professores da rede pública, que conversa com estudantes de várias áreas, seja de ciências humanas, seja de ciências biológicas.
Então, eu acho que a gente conseguir, através do ativismo, acessar esses lugares é muito importante. Muito conteúdo para falar. Acho que a questão da cartilha, começando, eu quero agradecer, assim, em nome da ABRAE também, agradecer o convite para participar da construção desse documento extremamente importante. Ainda são pouquíssimos documentos de orientação em relação aos direitos da pessoa intersexo, e a ABRAE tem participado muito dessas construções, então, para a gente é muito importante, porque estamos lidando ali diretamente com as famílias, com as pessoas intersexo. Então, agradecer à Defensoria, agradecer ao Núcleo, agradecer também todos os parceiros envolvidos nessa construção. A ABRAE participou esse ano também da construção da nota técnica, né, de direcionamento, de orientação para profissionais de psicologia, o primeiro documento direcionado para profissionais de psicologia do mundo, né, com a temática e orientação de atendimento a pessoas intersexo. Então, foi muito importante, é uma conquista, porque nós temos muitas pessoas, eu recebo relato de muitas pessoas que abandonam o acompanhamento psicoterapêutico porque o profissional não sabe, não conhece a demanda intersexo, não sabe lidar com a demanda intersexo. E aí, muitas vezes, fica querendo enquadrar aquela pessoa dentro de uma identidade transgênero, né? E o que não é problema nenhum, porque eu também sou uma pessoa trans, então sou uma pessoa trans intersexo, não é problema nenhum, nós sabemos que existem, né, as pautas trans, mas são pautas que, embora em muitos momentos caminhem próximas, são pautas distintas. Então, os profissionais de psicologia e todos os profissionais da saúde precisam estar alinhados, precisam estar conscientes dessa demanda específica. Então, a falta de conhecimento gera muito abandono do atendimento psicoterapêutico. Então, a gente acredita que essa nota de orientação, essa nota técnica vai conseguir dar esse suporte para os profissionais e, consequentemente, o devido acolhimento e atendimento para as pessoas intersexo. Acho que quando a gente fala, né, traz muitas vezes algumas informações em relação à realidade de pessoas intersexo, eu acho importante pontuar, até mesmo pelo atendimento que faço na ABRAE, que são realidades muito distintas e, em alguns momentos, muito próximas. É muito comum chegar até a ABRAE pessoas adultas que acabaram de se descobrir intersexo. Pessoas, principalmente acima de 30 anos, que acabaram de se descobrir intersexo. Seja porque passaram por cirurgias precoces na infância e, né, que a gente considera cirurgia de mutilação, sejam pessoas que passaram por cirurgias e a família foi orientada a não falar para aquela pessoa que ela passou por uma cirurgia. Então, a família diz o seguinte, olha, a equipe de saúde, porque aí eu não responsabilizo só o médico ou a médica, eu entendo que uma equipe de saúde inteira é responsável por essa negligência e essa omissão. Então, a equipe de saúde não orienta essa família a não falar para essa criança. Porque fala, olha, foi só uma cirurgia, muitas vezes eles tratam como correção o termo. Então a pessoa, o seu bebê tinha ali um probleminha e a gente corrigiu. Então, você não precisa falar disso, né? Então, só que aí, o que acontece? Ao longo do desenvolvimento dessa pessoa, ela vai, muitas vezes, passando por outras situações de ter que repetir cirurgia, ou de sentir dores, um desconforto, dores muito grandes na região. E aí, quando chega um determinado momento que essa pessoa tem a sua autonomia de buscar, né, ali um conhecimento sobre aquela dor, de ir buscar uma resposta para aquela dor, aí ela acaba, muitas vezes, tendo a surpresa de descobrir que ela passou por uma cirurgia. E, em muitos casos, a família nem sabe dizer que cirurgia foi. Não sabe dizer o porquê, não sabe dizer o que aconteceu, porque também não foi devidamente orientada. Então, é um ciclo de violência, né?
é um ciclo, a gente, né, eu e a Amanda, a gente já escreveu, inclusive, sobre isso, é um pacto de silêncio familiar, mas que não começa na família, começa na relação dos profissionais de saúde que atendem essa família, que atendem essa criança e que propõem esse pacto para essa família. Só que esse pacto, ele traz consequências, né? Então, muitas vezes chegam adultos para mim, assim, absolutamente fragilizados, né? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa de 31 anos que, ao final do atendimento, me falou: olha, é a primeira vez que eu estou conversando sobre esse assunto. E essa é uma frase muito comum eu escutar nos atendimentos, que as pessoas não têm sequer, não têm apoio, não têm referência de com quem conversar, não sabe nem o que vai conversar, porque ela não sabe o que aconteceu, não sabe o que passou, né? E aí, por sua vez, infelizmente, na nossa sociedade misógina, patriarcal, que reproduz machismo o tempo todo, a culpa das cirurgias acaba recaindo sobre a figura feminina, acaba recaindo sobre a figura materna. E, mais uma vez, essa pessoa que não foi devidamente instruída e que reproduziu ali um silêncio que lhe foi proposto, ela vai ser vista como alguém que cometeu uma violência absurda. Então, vejam, né, esse ciclo. Quando o Moni traz essa questão dos extensores, né, vaginais, é uma realidade horrível, e, infelizmente, quando a gente pensa nessa situação, a gente pode considerar o quanto de mulheres passaram por situações de violência sexual e aí acabam tendo que reproduzir ali algo que é colocado como um cuidado de saúde, mas que a ação em si lembra uma ação de uma violência sexual. Então, o quanto também essas situações revitimizam essa pessoa, né? E ferem e causam um sofrimento muito amplo. Então, acho que quando é muito hipócrita, né? Quando colocam que a cirurgia está pensando na família, né? Como que a família vai lidar com aquilo, porque não pensa nessas outras consequências, né? E aí, quando do conteúdo que o Dr. Paulo trouxe, quando eles falam, né, que porque a família vai ser um desconforto para a família, ora, então, reforço o que ele disse, então a gente prefere submeter uma criança a uma mesa de bisturi, a uma mesa de cirurgia, submeter uma criança a um bisturi, do que fazer toda uma discussão e uma reflexão em sociedade para que a gente repense a nossa forma de humanizar corpos, porque a gente tem um padrão de humanização, né? A gente tem um padrão que humaniza corpos brancos, corpos machos, corpos endossexo, corpos cis, né? E corpos que não tenham deficiência, né? Então, esses corpos são humanizados. O que está fora disso já não é mais lido como tão humanizado assim. E aí é um corpo público, onde as pessoas podem perguntar o que querem, onde as pessoas podem assediar da forma que querem, onde as pessoas podem matar, violentar da forma que querem, né? Então, eu acho que quando a gente propõe que se pense a humanidade, a dignidade humana de crianças intersexo, não são só as crianças e pessoas intersexo que ganham com isso, é toda a sociedade, é todo mundo, né? O movimento neurodiverso os ativistas neurodiversos têm feito um movimento muito grande e muito importante, né, de alguns anos para cá, para trazer essa lógica de despatologização das neurodiversidades, né, e buscando dentro dessa perspectiva uma humanização. Então, acho que nós temos aí fortes grupos para que a gente seja aliado, né, e que a gente possa juntos aí construir a nossa pauta, sabe? Que, aliás, que já está sendo construída, mas que a gente sozinho não consegue ter voz. Quando a doutora Aline, né, e me corrija se eu estiver errado, mas quando a doutora Aline traz que até pouco tempo atrás não sabia das demandas intersexo, doutora Aline, isso é muito mais comum do que se imagina.
nós, intersexo, não sabíamos das nossas pautas. Eu sou uma pessoa que, desde os 11 anos de idade, eu fui hormonizado. Né, no meu caso, eu fui hormonizado com hormônios femininos, porque o médico determinou que assim seria, porque o meu corpo era lido como um corpo feminino. Então, desde os 11 anos, eu fui hormonizado. Em momento algum, fui perguntado se aquilo era confortável para mim. As minhas me fugiu a palavra agora, as minhas reações a essa hormonização eram desconsideradas, porque a hormonização era mais importante, né? A adequação do meu corpo era mais importante do que as reações que aquela hormonização me trazia. Então, quando a gente pensa isso, eu vivi uma vida com a minha vivência de intersexualidade, sendo questionado na fase escolar se era um menino ou se era uma menina, né? Tendo muitos questionamentos e muitos atravessamentos sociais que impactaram na minha vida social, na minha vida afetiva, impactaram de várias formas. Só que eu só descobri que eu era uma pessoa intersexo com 32 anos. Há 2 anos atrás. Então, assim, nós também não sabemos da nossa existência, porque é isso, a medicina ainda acaba não considerando, né, muitos estados intersexo que nós, das ciências sociais, e nem estou falando do ativismo, estou falando das ciências também, das ciências humanas, que nós consideramos, sim, como pessoas intersexo. E aí a medicina, muitas vezes, não nos considera, porque acaba considerando somente quem tem ali as características sexuais primárias, né? E quem tem as características sexuais secundárias, muitas vezes eles dizem que não, é só uma síndrome, né? É só uma síndrome de Turner, é só uma síndrome... E tá tudo bem, a gente não quer sair etiquetando as pessoas. A nossa intenção não é pegar uma etiqueta intersexo e sair colando nas pessoas. Se a mulher, né, se a pessoa tem uma síndrome de Turner e ela fala, eu não me reconheço intersexo, eu tenho uma síndrome de Turner, tá tudo bem, a gente não vai etiquetar ela como uma pessoa intersexo. Mas, ao mesmo tempo, quando chega pra gente, e chegam muitas pessoas na ABRAE que não têm diagnóstico, mas que têm vivências de intersexualidade, porque isso é importante. É importante a gente cada vez mais caminhar com a compreensão de que ser intersexo é uma existência biopolítica, porque existem também as características idiopáticas, né? E a Dione fala disso muito melhor, mas vou tentar aqui trazer o que Dione fala no curso dela, que são quando os exames não justificam as características ali do fenótipo, as características de expressão intersexo, mas a pessoa ela visualmente, ela tem uma vivência de intersexualidade. Então, é porque a pessoa não tem um CID que ela não vai ser intersexo? Não. Mas, e também não é porque a pessoa tem um CID que ela vai ser intersexo. Porque ela pode não se reconhecer. E aí é onde entra também o direito da pessoa estar onde ela se reconhece. Né? Se a gente luta pelo direito e autonomia da pessoa intersexo crescer e ter a oportunidade de, no momento em que puder optar se quer ou não fazer uma cirurgia que teria um caráter estético, a gente também tem que permitir às pessoas que se descobrem, né, com cromossomos diferentes das quais ela imaginava, ou que se descobre com características que são consideradas intersexo, a gente também precisa permitir a essas pessoas que não se reconheçam como intersexo. Que a pessoa vire e diga, olha, eu tenho 50 anos sendo hermafrodita, eu não quero ser intersexo, eu não quero que você diga que eu sou intersexo. Eu vou virar para uma pessoa que passou 50 anos se reconhecendo e lutando para a existência dela enquanto pessoa hermafrodita e vou dizer o que ela tem que ser ou não? Não vou fazer isso, não é um direito meu. Então, acho que a gente precisa cada vez mais, caminhando para encerrar minha fala, eu acho que a gente precisa cada vez mais estar juntos, conversando, dialogando sobre. Tem muita coisa ainda que dentro do movimento a gente diverge, porque a gente não tem espaços para dialogar, né? Então, como que a gente vai avançar em algumas pautas se a gente não tem espaços de escuta e acolhimento? Uma associação não dá conta. Não dá conta da demanda. A gente atende todo o Brasil. A gente atende crianças
do Rio Grande do Sul, do Acre, de Pernambuco, de Roraima. A gente não dá conta de fazer um acompanhamento, um diálogo. Tentamos aí. A gente tem hoje um projeto na ABRAE que chama 12 Setembros, que é um projeto em parceria com a psicologia da PUC, São Paulo, e também outros profissionais de psicologia, que a gente tenta oferecer um suporte, mas ainda assim não é o suficiente. Então, que a gente possa, mais uma vez, assim, me coloco também à disposição para que a gente possa dialogar cada vez mais e ter mais espaços para tirar dúvidas, para falar sobre, porque a temática é longa e, gente, tem assunto para a gente ficar mais de uma semana aqui, direto. Obrigada. Muito obrigado, Pan. Obrigado por trazer toda essa experiência do movimento, assim, né? E as demandas que vêm surgindo, e esse relato pessoal também de como né, a descoberta sobre a intersexualidade né, acaba ocorrendo muito, entre aspas, tardia, por toda essa dificuldade de ter informações, né? E a gente tem tentado, através desse grupo de estudos, através desse debate, da cartilha, trazer mais informações, talvez pessoas intersexos aqui vão poder buscar a defensoria, vão poder buscar informações, e a gente vai dialogando, né, seguindo dialogando para achar a melhor forma de acolher essas pessoas e encaminhar suas demandas aqui, né. E agora passo para a Amanda, né, para continuar esse debate. Boa noite, gente. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Paulo, Mônica, Pan. Fui olhando aqui as coisas que eu tinha preparado, já fui tirando várias slides que vocês já falaram, o que é bom, né? Porque também senão a gente ficaria muito tempo aqui. É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu que aprendo demais com vocês, todos aí, todas, todos. E aí eu já tinha pensado, né, que como o Paulo falou muito, também um pouco, né, um trabalho compartilhado, assim. Então, aí antes eu já pensei, bom, acho que o Paulo vai falar do artigo, quem sabe eu levo alguma coisa da minha dissertação, vamos fazendo, que também tem tudo a ver com o trabalho do grupo, porque a minha pesquisa do mestrado foi feita, né, a partir e dentro do grupo, o meu campo de pesquisa foi o grupo que a gente está integrando, assim, principalmente pensando a construção eu parto da ideia, né, de que a intersexualidade, como um todo, também ela é coproduzida, então, assim, não é só lá o campo biomédico que está produzindo o que é o que não é só o ativismo que está produzindo o que é o que não é só as pesquisas de ciências humanas sociais, não é só a família, é uma coprodução de tudo isso, a gente poder ir compartilhando. Acho que quando o Pan fala de que precisa ser um ativismo que conversa com todos, acho que aqui do outro lado, né, também digo que a gente precisa ser pesquisadores, que esteja aliado com o movimento social, o que é muito mais difícil da gente ver, infelizmente, assim, então acho que precisamos partir dessa perspectiva para pensar nas construções de pesquisa, fazer pesquisa aliada com movimentos sociais. Aí, enfim, a minha pesquisa de dissertação, né, que chama Legislando Infâncias, coprodução da criança intersexo enquanto sujeito de direitos, partiu desse grupo que nós construímos, interdisciplinar, e vou pensando um pouco como que acontece o quanto no momento em que o campo jurídico também se propõe a pensar essa construção, ele também está coproduzindo, construindo uma nova categoria que se chama criança intersexo dentro de uma normativa, né? Então, como que isso vai se rearranjando? E aí, óbvio que eu não vou falar de toda a dissertação, de toda a pesquisa, porque muitas coisas já foram faladas aqui também, mas vou puxar principalmente a parte final, né, da dissertação, em que eu falo um pouco sobre o adultocentrismo, né, que eu chamo Pode a Criança Intersexo Falar e Ser Ouvida, tecendo continuidades críticas ao adultocentrismo. E aí eu vou pensando muito, partindo muito do princípio do melhor interesse da criança, que acaba sendo
utilizado muitas vezes de formas muito contraditórias, como o Paulo falou, né? A equipe biomédica traz lá uma ideia de melhor interesse da criança para proteger, entre aspas, entre muitas aspas, essa criança de possíveis discriminações. E a gente tem do outro lado, né, ativismo, movimento social, pesquisas do campo das ciências sociais e humanas, acionando o princípio, o fundamento do melhor interesse da criança, dizendo que há ali uma violação de direitos humanos, né? E aí, a partir disso, a gente foi construindo, assim, e pensando o quanto muitas das legislações que a gente ainda tem, muitos desses princípios da forma como estão sendo acionados nesse momento, partem muito desse lugar do adultocentrismo, né? O que eu falo quando eu estou falando do adultocentrismo? É que existe um poder geracional, que acho que vai muito ao encontro das perguntas que foram sendo colocadas aqui, quem pode decidir sobre essas crianças, os pais têm direito ou não de decidir sobre essas crianças, de pensar que existe um poder geracional que se diz e se pensa que os adultos têm esse dever, né, ou o poder de traduzir e de reger as falas das crianças, quase que servindo como porta-vozes da criança, o que automaticamente coloca esse sujeito como inferior, como incapaz. Infelizmente, também vem muito das psicologias do desenvolvimento e de uma ideia de universalização das infâncias, e o quanto a gente pensa sempre essa criança como um futuro adulto e nunca criança nesse momento atual, assim, né? Só a gente pensar, sei lá, nas políticas que a gente vê de vamos defender as nossas crianças, porque a criança é o futuro da nação, ela nunca é o presente, ela é sempre o futuro. E aí a gente vê também pensando nos procedimentos que foram falados aqui hoje, vamos fazer o procedimento cirúrgico, porque que adulto vai ser essa criança sem um sexo definido, né? Então, pensando nessa construção do adultocentrismo que também está aí regendo todas essas normativas. E aí eu vou colocando algumas experiências também em um desses eventos sobre o próprio provimento que o Paulo falou antes, né, daqui do Rio Grande do Sul, do 016/2019, em que eu fui apresentando e falando, fui chamada para falar numa audiência, e fui falando várias coisas, trazendo quanto o provimento era, na verdade, uma armadilha, e tinha uma das pessoas que defende o procedimento cirúrgico, né, um médico que faz as cirurgias, e ele começa a me questionar, a me falar, me perguntando com quais crianças eu pesquiso, né, completando que ele atua diretamente com as crianças e com a família, enquanto eu faço apenas teoria. E aí, óbvio que ali naquele momento eu sei que ele estava, né, querendo diminuir meu trabalho, mas fui depois na dissertação pensando quanto, ok, ele não estava errado de me provocar a pesquisar com crianças, né, ouvir as crianças, digamos assim. Mas aí também fui pensando o quanto a minha pesquisa talvez se coloca num momento anterior, né, inclusive da gente se questionar até que ponto estamos escutando essas crianças, de que forma escutamos essas crianças, de que forma ajudamos na construção dessa autonomia desse sujeito, e inclusive de que forma essa equipe médica que está dizendo que atua com as crianças está fazendo isso, né, e o quanto isso fala desse olhar adultocêntrico, dessa nossa dificuldade enquanto adultos de estar fazendo isso, né, de produzir essa construção. E aí existe aí um dilema entre conhecer a perspectiva das crianças e o intervir diretamente de uma forma invasiva com relação a essas infâncias, e essa é uma das dificuldades do adultocentrismo que nos marca. Nesse mesmo evento, uma outra fala que ele trouxe foi de que, fazendo uma relação, né, entre os procedimentos precoces realizados em crianças intersexo e o tratamento com bloqueadores hormonais em adolescentes trans, dizendo que, bom, se eu, Amanda, sou contra os procedimentos precoces nas crianças intersexo, então, óbvio que eu também seria contra os bloqueadores hormonais em adolescentes trans, né? Ele estava querendo me desestruturar ali. A outra lógica que ele fez foi dizendo que se eu defendia a autonomia da criança intersexo, eu não poderia criticar a redução da maioridade penal, por exemplo. E acho que eu trago isso principalmente para a gente pensar ainda nessa lógica adultocêntrica, mas nessa lógica que vai organizando essas pautas, essas relações dessas pautas numa ideia de universalidade,
né? Como se todas as pautas tivessem que seguir, não tivessem as suas especificidades, como se as infâncias não tivessem as suas especificidades, como se essas situações não tivessem as suas especificidades. E o perigo da gente atuar também a partir desse ponto, né? Então, para a gente poder olhando sobre essa construção, e aí fica aí essa pergunta de quem pode, como deliberar sobre o melhor interesse da criança, se a gente não escuta e às vezes as impedimos de falar. E aí fomos vendo uma coisa que o Paulo já trouxe também sobre o direito de ser ouvida, né, nesse comentário geral, número 12 da ONU, traz exatamente essa produção de que o melhor interesse da criança só é possível junto com essa ideia do direito dessa criança de ser ouvida. Né? A gente foi vendo que esse assentimento não é possível, porque essa criança é cirurgiada antes dos 2 anos de idade, começa a ser cirurgiada antes dos 2 anos de idade, logo, o ideal seria banir essas intervenções precoces, e aí eu vou construindo, tecendo com essa ideia de um direito a um futuro aberto, que o Paulo comentou, o direito ao exercício futuro da autonomia, que parte desse pressuposto e dessa ideia de que a gente precisa construir, né, produzir essa capacidade de agência desses sujeitos. E isso não se faz a gente passando por cima das pessoas, das crianças, e cirurgiando esses corpos, mas sim a gente acompanhando e podendo criar políticas que possam defender os direitos dessa criança. Né? O exercício da autonomia não é simplesmente eu dizer, olha, tu tem essa opção e tu tem essa opção, e te vira, pronto, quem vai escolher é tu. Porque aí a gente também cai num outro ponto, que é a negligência. Né, o exercício da autonomia, ele é formado com acompanhamento. E aí eu acho importante trazer que a gente tem 2 modelos em saúde para pensar, 2 propostas em saúde que eu gosto bastante, um deles é da Crosset, não tem tradução para o Brasil, mas a gente já colocou em um dos nossos artigos, né, Paulo? Não me lembro se foi nesse que a gente passou, mas acho que foi no das cirurgias. E eu falo um pouco também na minha dissertação, que é um modelo baseado em agência para pessoas intersexo, e ela utiliza até as outras nomenclaturas, assim, né? E aí ela parte de que esse modelo de atendimento em saúde precisa partir de uma política da não discriminação, respeito e autodeterminação, precisa questionar os binarismos sexuais e de gênero, cis-heterossexismo, precisa debater sobre variações sexuais, melhorar a comunicação com paciente e família, desenvolver caminhos não cirúrgicos, e que esse atendimento precisa ser centrado na pessoa intersexo, né, com variações sexuais, ela utiliza as outras nomenclaturas também, e que essa pessoa deve estar no centro das decisões sobre o próprio corpo. A outra fala que é do Morgan Carpenter, né, é um ativista intersexo, um bioeticista, e ele propõe algumas ações, né, que precisam ser tomadas para a extinção da patologização e estigmatização de corpos intersexos saudáveis, dentre elas, eliminar práticas médicas prejudiciais, reconhecer o direito de pessoas intersexo a dar o seu consentimento informado, livre e esclarecido de forma autônoma, desenvolver práticas clínicas e alterar os diagnósticos da CID com base nos direitos humanos, desafiar a retórica da inclusão, incentivar, apoiar e ampliar iniciativas lideradas por pessoas intersexo, assim como essas pessoas precisam e devem estar no centro das decisões e gerenciamentos biomédicos, bioéticos e de direitos humanos com relação à intersexualidade. Então, só assim a gente vai conseguir produzir uma prática em saúde, no direito, né, enfim, de onde a gente for partir, que seja bioética, partindo de princípios bioéticos e de direitos humanos, em relação ao respeito a esses sujeitos. Enfim, tem várias outras coisas para falar, né, mas eu sei que o nosso tempo também já está no final, assim, para a gente poder, de repente, conversar um pouquinho. E aí eu só queria terminar com uma frase do Preciado, que eu sempre gosto de terminar as minhas falas, com perguntas do Preciado, que é: quem defende o direito das crianças diferentes, os direitos do menino que adora se vestir de rosa, da menina que sonha em se casar com a sua melhor amiga, os direitos da criança bicha, sapatão, transexual, transgênero, os direitos das crianças à livre autodeterminação de gênero e de sexualidade, quem defende os direitos da criança a crescer num mundo sem violência sexual ou de gênero. E aí, termino assim, para a gente poder, de repente, conversar um pouquinho também. Assim. E fico à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida. Maravilha, mano.
muito bom ter essas provocações e indagações e refletir sobre. Eu gostei muito, assim como o Paulo tinha destacado antes, né, de pensar esses novos termos e possíveis conceitos, né, de pensar um, um direito a um exercício futuro da autonomia, né, pensar de como produzir outros conceitos para abarcar essas questões no direito, né, direito geralmente é uma ciência que, pelo menos no Brasil, muito vai beber desses conceitos, às vezes da psicologia, da antropologia, para pensar depois direitos sexuais de gênero e trazer esses debates. Então, é sempre importante ter essa construção e conseguir trabalhar essa interdisciplinaridade para pensar esses temas. Então, realmente, é muito bom ouvir sobre isso, né? E animador para pensar, né? Refletir um pouco para pensar isso no direito. E a gente fica à disposição aqui para se alguém, né, quiser escrever no chat alguma pergunta, alguma das pessoas queira levantar a mão aqui e falar, trazer algum comentário, ou entre vocês queiram comentar alguma coisa da fala de algum dos outros, outras e outros. Né? A gente está aqui, ainda tem um tempinho, a gente pode se estender um pouco mais, sem problema algum. Eu queria só falar uma coisa muito... eu acho que talvez a Amanda já tenha escutado isso em outro momento, mas quando ela fala, né, eu acho ótimo esse termo adultocentrismo, assim, porque realmente a nossa sociedade é extremamente, né, adultocêntrica, porque é algo que eu tenho refletido bastante também nas leituras, assim. A sociedade quando é crime você fazer cirurgias estéticas em cães, é crime ambiental. Você cortar a orelha, cauda, fazer, né, cirurgia para que ele não lata, e óbvio, deveria ser de fato crime ambiental mesmo, fazer isso por estética, mas com crianças não. Quando a gente vê uma violência contra um idoso, um adulto na rua, se a gente vê alguém batendo num adulto, uma cena na televisão, a gente fica chocado. Mas quando, às vezes, um parente nosso, um vizinho, bate ali numa criança, a gente, às vezes, não se intromete porque pensa, poxa, está corrigindo, né? A criança aprontou, está lá corrigindo. Então, a criança ela é a última a ficar dentro dessa categoria de direito, né? E aí, quando eu atendo os adultos intersexo, principalmente os que estão falando pela primeira vez, eu digo que eu estou atendendo aquela criança intersexo. Porque é a primeira vez que aquela criança está podendo falar sobre todo um cenário que ela vivenciou, mas que ninguém explicou para ela. Ninguém acolheu a dúvida, a dor, o medo, a ansiedade dela naquele momento, na infância. Então, quando eu atendo um adulto intersexo, eu me sinto muito atendendo aquela criança intersexo. Mais alguém gostaria de comentar algo? Acho que é importante lembrar também, Dani, desculpa se eu falei tudo muito rápido, aqui eu estava cuidando do tempo. Acho que é importante lembrar também, né, acho que Pan trouxe, acho que Mônica trouxe também a perspectiva de adultos intersexo, né, pessoas adultas intersexo. A gente acaba falando muito de infância intersexo, criança intersexo, por envolver muito essa violação mais direta, talvez, não sei se posso dizer assim, me corrijam qualquer coisa, mas dos procedimentos mesmo relacionado à infância, mas o quanto acho que Puff trouxe, né, do quanto tem várias demandas de pessoas adultas intersexo, algumas que talvez foram cirurgiadas na infância, outras não necessariamente, né, mas que só souberam da perspectiva da intersexualidade muito depois, assim. Então, quanto agora eu estou na clínica acompanhando uma pessoa que também não conhecia sobre intersexualidade, a gente foi entendendo que, na verdade, sempre foi uma pessoa intersexo, mas não sabia, foi no médico e, né,
dar hormônios para a pessoa menstruar, e ele disse, olha, mas eu não tenho vontade de menstruar, então nunca tomou, mas ao mesmo tempo morria de medo, será que tem alguma coisa de saúde que esteja me afetando? Então, o quanto essa falta de informações não gera, não leva à autonomia, né? Não proporciona essa autonomia, porque o princípio principal para uma decisão autônoma são as informações, a necessidade de informações corretas, dos diferentes caminhos que existem, né? Então, o quanto leva a essa coerção também, a uma coerção de tratamentos. Sim, é muito importante, vai trazendo várias demandas que podem chegar, né, aos órgãos da área da justiça, né, e pensar como acolher essa demanda, né, de forma mais humanizada, mais adequada, sensível, né, também entendendo que tanto é um entendimento que muitas vezes, né, porque vocês têm relatado e que a gente tem informação, vai ser algo muito, que a pessoa vai se percebendo, né, e entendendo sobre si, né, e poder externar isso para uma demanda, por uma violação de direito que tenha ocorrido, uma dificuldade de acesso a direitos, né, então isso é bem importante, e sensibilizar, né, a forma do acolhimento para ser o mais respeitoso, né, e não afastar a pessoa daquele serviço público ou da advocacia privada, que a pessoa vai demandar, né, então que se consiga ter a partir desse debate e outros que a gente possa elaborar, ter essa humanização do atendimento, né, essa palavra é um pouco ruim, mas, né, de adequar, né, ao máximo para ter uma abertura e continuidade desse tipo de atendimento. Não temos visualizado outras perguntas aqui, né, gostaria de agradecer, a princípio, se alguém ainda quiser comentar algo, professor Paulo, Moni, Pan, alguém gostaria de comentar? Ou só uma fala final? Queria agradecer imensamente, né, pela oportunidade, gostei muito de ouvir a Mônica, o Pan e a Amanda, né, aprendi muito, né, fiz algumas anotações aqui que são bem importantes, assim, e agradeço, acho que é uma oportunidade muito importante para a gente refletir sobre esse tema e, com isso, gerar ações concretas de proteção dessas pessoas, né? O nosso trabalho de pesquisa não é um trabalho, né, descompromissado, mas sim compromissado com uma mudança, né, das ações da sociedade, enfim. Muito obrigado. Então, agradecer aqui a Janaína, Marcelo, a Gabriela, pessoas que comentaram aqui no chat, e a gente vai seguir, né, a programação desse grupo de estudos no mês que vem, né, vão ter 2 debates, um sobre linguagem neutra e direitos de pessoas não binárias, provavelmente, se não me engano, no dia 22, e depois um debate sobre transmasculinidades no dia 29. E ainda temos depois um encontro no mês de dezembro sobre as homossexualidades masculinas, a questão da epidemia de HIV/AIDS, monkeypox, e a questão da Covid, né, e estigmas reforçados em relação à população de homens homossexuais, e tem aqui a professora Amanda colocando novamente a lista de presença da turma, né, tem a lista de presença também, quem quiser certificado aqui da FESDEP, que a gente já colocou. Eu cheguei a divulgar ali, tem um lançamento de um livro do Grupo de Estudos de Relações de Gênero e de Educação e Relações de Gênero da FACED, da URGS, que o professor Fernando Seffner, que participou do último encontro, nos encaminhou, vai ter um lançamento amanhã, e daí tem ali mas posso colocar novamente aqui no chat. E agradecer a presença de todo mundo, a gente vai seguindo, então, esse grupo de estudos, nos próximos, a ideia até
janeiro com atividades e eventualmente alguma outra atividade futura, mas sempre colocando à disposição aqui é um diálogo entre a Ouvidoria Geral da Defensoria, a Escola da Defensoria, o Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero. A ouvidora Marina Derma não pôde participar desse debate hoje, mas mandou lembranças e abraços para todos os participantes aqui, especialmente ao professor Paulo, que já tem dialogado bastante em outras demandas, e a gente... Daniel, antes de você finalizar, por favor. Eu queria agradecer, né, todo mundo que assistiu. É sempre um enorme prazer estar junto com o Pan e a Amanda, né, e pela primeira vez com o Paulo. Já quero chamar ele, né, para... Também estou fazendo mestrado, ele já é um doutor, mas se a gente quiser escrever alguma coisa, eu acho muito importante essa questão da diferença de vivências, né? Eu acho que vocês puderam observar que, por mais que a gente trabalhasse na mesma linha, tinha uma diferença de pensamento e da visão, porque o sentimento é outro, quando você faz parte e quando você está ali só no trabalho, né? Então, eu quero agradecer ao Daniel e a Aline e a todo mundo aqui da comunicação e que fez parte, a Gil também, porque essa troca eu acho que foi essencial, né? Eu acho que todo mundo aqui que participou foi muito bom, até para a gente mesmo que palestrou, foi uma troca muito gostosa, muito boa, então quero agradecer, só isso. Que bom, muito obrigado pelo retorno, Mônica. E então seguimos na próxima reunião, né, as próximas no mês que vem, e sempre dispostos aqui para o diálogo, para a gente se aprimorar aqui nesses debates sobre temáticas LGBTIA+. Tá? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. Sejam sempre muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. É importantíssimo esses debates que nós estamos promovendo em parceria com a Ouvidoria e com o Nudiverse. É necessário, nesses tempos de tanto ódio, de tanta ojeriza ao que a sociedade nos impõe, pessoas héteros, cis, brancas, magras. É muito bom, é extremamente gratificante, não seria essa palavra que eu queria usar, mas foi a que veio. Eu agradeço muito vocês, é um prazer enorme, uma honra poder ouvi-los e ouvi-las e ouvi-los. Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos. A FESDEP está sempre aberta para discussões, diálogos e debates, em que a gente sempre promova a igualdade, a pluralidade e os direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, bom Boa descanso noite. para todas as pessoas. Hoje. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.